Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Então, é o instante de darmos início à nossa exposição. A doutrina espírita, dentro das suas datas comemorativas, temos em abril as datas máximas de referência da doutrina espírita, em razão da primeira edição do Livro dos Espíritos, que no dia 18 fechou 168 anos, mas também o Evangelho segundo o Espiritismo, que também foi editado em abril do ano de 1864. Então, dos 5 livros da codificação espírita por Allan Kardec, 2 editados em abril. Pois bem, e a gente não vai falar especificamente destas duas literaturas, mas para dizer que estes marcos nos trouxeram uma luz, alargou os nossos pensamentos a respeito da relação entre o mundo corporal e o mundo espiritual, mas principalmente pelo permanente amparo que a espiritualidade amiga nos fornece. E a par desta base doutrinária, nós temos todo um outro acervo que deu sequência, digamos assim, tendo como estrutura esses 5 livros, que nós chamamos das obras complementares, de diversos autores espirituais, mas complementando, dando os detalhamentos destas informações, dessa consolidação trazida por Kardec. E aí temos então, para não possível citar todas as obras e todos os autores, nós pegamos Emmanuel, conhecido espírito de Emmanuel, que muitas instruções nos deixou pela mediunidade de Chico Xavier. E Emmanuel, especialmente no livro A Caminho da Luz, ele relata que em todas as épocas da humanidade, em todos os momentos, nós tivemos o amparo de espíritos agregados que nos acompanharam na nossa trajetória, em todos os momentos na Terra. Situações que aconteceram antes de Jesus, durante e depois de seu apostolado. E estes mensageiros, esses benfeitores da humanidade, transitaram em todas as áreas possíveis e imagináveis. Então, Emmanuel nos relata pensadores, cientistas, escultores, escritores, enfim, líderes de nações, líderes religiosos, ou seja, onde transita o ser humano, em determinados momentos, tivemos e ainda permanecemos tendo isso, amparo de espíritos qualificados para nos ajudar neste avanço. Ao mesmo tempo, Emmanuel diz que em certas circunstâncias, em certos momentos, além desses espíritos que vêm em auxílio ou para que sirva de referência para todos nós, há momentos em que são designados uma leva de espíritos. Eu vou usar um termo por minha conta, não é o termo que ele usa, eu digo de primeira linha, um time de primeira divisão, os mais qualificados para que a gente se mova com mais celeridade. E ele cita vários episódios, em especial, ou pelo menos dando destaque a este momento da história, ele fala da Renascença, o renascentismo que a gente estuda nos livros de história, em que a humanidade estava estagnada no seu pensamento, não aceitava nenhuma novidade, os líderes religiosos de então, na sua mesmice, negavam a tecnologia, negavam a ciência, enfim, era ficar naquela estagnação para sempre. Fora crendices absurdas, e a espiritualidade faz o quê? Convida uma legião de espíritos amigos, espíritos benfeitores, para agir em várias áreas do saber humano para que nos despertasse as consciências. Que a gente estuda lá no período da Renascença, de uma hora para outra floresce
renasce do nada, espíritos com pensamentos que a gente imagina, de onde surgiram, como é que apareceram aqui. E agora a gente tem o amparo desses amigos espirituais nos relatando, que é uma benesse, foi um benefício que recebemos da espiritualidade maior, para que a gente desse um passo um pouquinho mais largo. E continua Emmanuel relatando outros tantos episódios. Alguns, lamentavelmente, são espíritos que vieram com determinadas tarefas e não conseguiram cumprir, tarefas específicas, espíritos que, no primeiro momento, diríamos que teria pleno êxito, mas, lamentavelmente, assim não aconteceu. Outros ficaram mais ou menos, mas uma infinidade, sim, cumpriram com a tarefa, honra ao mérito, aquilo que foi concedido pela espiritualidade amiga. Então, Emmanuel diz que a gente não vai citar todos, mas, por exemplo, alguns que faliram, tipo Napoleão Bonaparte, outros que lograram êxito no seu intento, mas que nós não conseguimos extrair, ou pelo menos reconhecer os seus trabalhos. Então, Emmanuel cita figuras que foram convidadas a reencarnar em certas épocas da humanidade, para despertar as nossas consciências, pensadores, cientistas, e aí os historiadores levaram para a história como figuras que estavam a soldo deste ou daquele governo. E aí Emmanuel diz que é uma injustiça, espíritos abnegados, espíritos nobres, que cumpriram a pleno a sua missão. Mas para eles pouco importa o que nós pensamos, porque eles não se melindram, eles sabem, inclusive, das nossas limitações. Ainda como espíritos infantis que somos, num comparativo um tanto quanto grosseiro, mas para dizer que estamos muito mais próximo do início da jornada do que do fim. Então, lamentavelmente, a gente não reconhece estas figuras. Mas são emissários de Jesus que, a exemplo do próprio Mestre, sentiu as nossas limitações. Porque as defesas em que Jesus fez e exemplificou há 2000 anos, ele foi o outro lado de um indivíduo que estava subvertendo a ordem, estava contra o sistema, tanto que foi levado à morte pelas nossas inconsequências. Então, esses espíritos que receberam essa lição já sabiam de antemão que nem sempre nós conseguimos valorizar o amparo que a espiritualidade nos alcança. Emmanuel cita, como também faz, em certa parte, o espírito de Humberto de Campos, sobre histórias do nosso Brasil, histórias que conhecemos, figuras desde a época que aqui aportaram os primeiros portugueses, que vieram com tarefas específicas, e que hoje são motivo de chacota, de brincadeira quando falamos desses nomes. Cito em especial os dois imperadores, Dom Pedro I e Dom Pedro II, que foram escolhidos. O primeiro até não era tão avançado espiritualmente, segundo nos conta Emmanuel, mas era um espírito muito bondoso, muito receptivo, facilmente intuído pelo mundo espiritual. Com as suas ações recebeu uma dose considerável de auxílio do plano espiritual para as suas tarefas. E que ele diz que a gente não reconhece isso, a gente não sabe. Acha inclusive que foi uma leviandade, que foi um espírito que tinha muito mais aventureiro do que qualquer coisa. Ainda esta feita, Humberto de Campos relata que Jesus chama um espírito assim: Longinus, preciso de ti. Preciso que tu reencarne na Terra com uma tarefa muito complicada, árdua, de ordenar o Brasil, liberar os nossos irmãos cativos, a escravidão. Tu vai sair daqui meio corrido, vou te botar ali a correr, etc. Mas se tu honrar a
tarefa que estou te confiando não precisa mais reencarnar na Terra. Ou seja, não era qualquer espírito. Não era qualquer espírito. Então Jesus tem nos alcançado espíritos magníficos em todas as épocas para o nosso auxílio. E agora, já que citamos o mês de abril, nós tivemos o recente desencarne do Papa Francisco. E esta figura, que partiu para o plano espiritual, não nos resta nenhuma dúvida de que é mais um desses espíritos que vieram cumprir uma tarefa aqui na Terra. Não nos resta dúvida. E como é que a gente chega a essa conclusão? Não é só minha. É uma conclusão, inclusive, do meio espírita e de outras fontes. Por que se chega? Porque vamos buscar sempre a base de Jesus. Quando a gente tem dúvida, a gente tenta buscar com as nossas limitações, que não são poucas, as mensagens de Jesus. E Jesus afirmava que nós reconhecemos a árvore pelo fruto. É pelo fruto que se conhece a árvore. Uma linguagem simbólica diz assim: espera o resultado. Lá o resultado vai dizer se é bom ou se é ruim. Então, pelos frutos, ou seja, pela tarefa concluída, e dizemos concluída à medida em que não estará mais encarnado. Então, por exemplo, a tarefa da encarnação está concluída. Pela fruto da conclusão, a gente pode dizer sim, que a árvore foi boa, que a árvore é boa. E nós vamos ver isso de relatos que estão aí disponíveis para a consulta de quem quer se dispor a fazer isso, de como se comportou esta figura que, quando guindado a condição de Papa, adotou o nome de Francisco, o primeiro Francisco dentro do papado. Não é pelo fato de ter sido Papa, não é a nossa religião, mas que tem a nossa admiração, porque muitos outros contam a história, inclusive de mensagens espíritas, que também vieram com tarefa de grande envergadura, mas que ficaram pelo caminho. Não foram muitos. Não foram poucos, melhor dizendo. Agora, para os frutos da obra deste que está partindo para a pátria espiritual, podemos sim afirmar de que cumpriu uma tarefa, ou pelo menos cumpriu a contento a tarefa, imaginamos nós. Quem pode avaliar é o mundo espiritual. Primeiro, porque romper alguns conceitos que sabemos nós espíritas são entraves ao apoio espiritual. E a doutrina espírita nos ensina de que as falsas aparências, a luxúria, o poder, a riqueza criam um entrave ao auxílio espiritual. Num dos livros que estamos estudando, e aí até já tenho que pedir desculpa aqui para os nossos companheiros de estudo, já estou até avançando aqui no capítulo, que é o que se segue, diz o seguinte, que o apoio, o amparo espiritual é como o sol, irradia para todos os momentos, mas nem sempre a gente consegue assimilar estas radiações positivas. E uma das instrutoras lá então menciona de que há apoio divino, apoio espiritual, em todos os espaços em que transita o ser humano. E não podia ser diferente nos tempos religiosos. Não podia. Que conta com um apoio independente da vertente religiosa que seja, da fé que professa. Há apoio. Só que diz o seguinte, estas questões da bajulação,
bajulação, do poder, da riqueza, ela inibe, ela cria um anteparo em que a ajuda ela não se faz de uma forma efetiva, dizendo inclusive que o evento é tão frio como só o frio do túmulo que vai acolher aquelas pessoas, cria um problema. E aí nós vemos então que Francisco, uma das coisas que fez foi romper exatamente com essas questões da aparência, do poder e da riqueza. Vocês nem todos acompanham, mas devem ter percebido como ele se portava. Uma túnica branca e pronto. Como eram os seus antecessores? Aquelas túnicas cheias de púrpura, cheias de metais reluzentes, sapatos especiais, relógios não sei das quantas. Eles que usavam um reloginho de plástico, a cruz que usava era a mesma que usou em todas as épocas lá, uma cruzinha de prata desgastada. Abriu mão, inclusive das regalias de viver no Vaticano. Fui viver lá num hotel que acolhe os membros da igreja em trânsito, os seus cardeais, lá o Santa Marta, desde que chegou lá até o momento de desencarnar. Abriu mão disso. Aquele carro, o papamóvel, conhecido por todos, com vidros blindados, ele abriu mão por um Ford Focus, azul, já meio desgastado, sem nenhum aparato de segurança. E aí, questionado se ele não tinha medo de não ter aquele aparato de segurança, ele disse: como que o pastor vai ter medo de suas ovelhas? Então, já se despojou destas questões. Só que isto cria uma resistência. É exemplo do que Emmanuel nos relata em suas obras, de que nós somos resistentes a mudar. Nós somos resistentes. Nós criamos tudo que é tipo de entrada. É como se diz aí para a fronteira: coloca o pé no toco e ninguém arrasta. Fica ali, pode se matar, fazer força que não se morre. Então nós somos resistentes. Nós ficamos com o pé no toco e ninguém nos tira daquela posição. Então, e assim aconteceu entre os membros dos nossos irmãos católicos. Resistência. Ao ponto de muitos dos seus membros se manifestar publicamente, ou cartas entre as referências religiosas fazendo crítica a esta conduta. Porque eles gostavam era do ouro, dos holofotes, das riquezas, da ostentação. E isso, quem agia desta forma, por quê? Ele não adotou o nome de Francisco em vão. Francisco esse que, mesmo sendo de uma família, lá o São Francisco, há 800 anos, mesmo sendo uma família rica, abriu mão de todas as regalias para viver na pureza como Cristo viveu. Cristo, Senhor dos mundos, Senhor do mundo, melhor dizendo, governador espiritual da terra. Qual era o patrimônio material dele? Ele poderia ter tudo. Então, Francisco de Assis assim se portou, e o Francisco mais atual aí, seguiu os seus passos. Não só isso, os frutos vão além, sendo muito aderente, todo muito de acordo com a mensagem de Jesus, e não diferente daquilo em que o Espiritismo, nas suas diversos estudos, orientações e mensagens, entende como correto, ou entende como um caminho a ser seguido. Eu vou substituir o correto como um caminho a ser seguido. O que defendia? Igrejas de portas e janelas abertas. Não era para poucos, não era para quem apresentava o luxo. Portas abertas. E essas portas abertas significava dizer que quando está aberta a porta, entra quem quer. Aberta, está livre. Só que quando começou a entrar as pessoas divorciadas, as pessoas não batizadas,
as mães solteiras, o público LGBT, entre tantos outros, os exilados, criou um problema sério entre seus pares. Um problema sério. Ao ponto de, muitas vezes, receber críticas diretas sobre esta conduta. Então, vejam, Jesus, na sua mensagem, não nos disse que nós deveríamos nos amar como Ele nos amou, não deveríamos portar-nos como irmãos. Será que não são irmãos os que pensam diferente de nós? Será que não são os irmãos que têm condutas diferentes da nossa? Que têm raças diferentes? Poder aquisitivo? Então, esta era a mensagem. Porque Jesus dizia que todos éramos irmãos. Mas, dizia mais, que ainda que, não estamos afirmando, estamos fazendo só uma análise. Ele dizia que ainda que estivesse em equívoco, eram exatamente aqueles que precisam de auxílio. Porque ele afirmara que não eram os sãos que precisavam de médico, e sim os doentes. E ali é óbvio que ele estava falando dos doentes, do sentido do padrão estabelecido para então. Então, aqueles que não seguiam a lei mosaica, não seguiam a ordem lá dos judeus, estavam à margem do sistema. Ainda que eles fossem os outros fossem equivocados, não era o caso, a gente aprendeu isso, então eles precisam de auxílio. Se eles estão equivocados, é eles que precisam ser atendidos. É eles que precisam ter um esclarecimento. Como se o reino dos céus fosse um reino só de um grupo seleto, de um grupo escolhido. Então, nem todos são filhos do Pai misericordioso e bom. É óbvio que todos têm que ter as mesmas chances, ter as mesmas oportunidades e o mesmo acolhimento, como fez o Papa. Bom, o que aconteceu? Teve gente que chamou ele de Papa do fim do mundo, que era um navio sem leme, entre outras ofensas que não convém aqui citarmos. De onde partiu isso? Dos membros, lá dos cardeais, alguns membros da igreja. Resistência. Resistência à mudança. Como já estamos muito bem alertados sobre isso. E aí foram falar para ele. Disse, olha, estão comentando, o que o senhor tem a dizer aí sobre aquela carta que circulou, sobre a manifestação do cardeal tal? Aí ele disse mais ou menos assim, oro para Deus para que acalme os seus corações, assim como o meu. Então, perdoar os inimigos, mensagem cristã, perdoar os inimigos, mas também é humano. Acalme os corações daqueles que estão me ofendendo, mas também o meu, porque não é fácil receber a ofensa, mesmo espíritos diferenciados. E ele clamava também por esta calma espiritual. Então, meus irmãos, essas são só pinceladas, não somos biógrafos do Papa e nem defensores incondicionais da Igreja Católica, mas para dizer sim, que há espíritos abnegados que estão envolvidos em todas as camadas da humanidade, com uma tarefa específica de nos fazer melhor, de nos transformar a sociedade. E isso é tão natural que André Luiz, nas suas obras, ele diz que as igrejas cristãs precisam se transformar, e serão transformadas, porque os novos tempos assim exigem. Então essas transformações são necessárias, estão condizentes com a mensagem de avanço, com a mensagem de progresso que os Espíritos amigos nos esclarecem. Mas fatos importantes
esta relação interreligiosa, esta relação de aceitação do credo alheio. Um Papa que aceitou ser visitado por líderes de igreja de matriz africana, que quando esteve no Brasil, adentrou um templo evangélico, foi lá rezar com os fiéis e o pastor, causando surpresa para todos. Fez a mesma coisa na Itália, foi visitar um templo evangélico da Itália. Nosso conhecido médium, palestrante, escritor espírita, uma obra magnífica que sempre temos citado aqui, Divaldo Franco, foi convidado a visitar o Papa. O visitou e trouxe as mais belas impressões desta figura. Então, o que temos a dizer em respeito aos nossos irmãos católicos, mas ao mesmo tempo reconhecer a bondade dos espíritos bondosos e principalmente de Jesus, mas também para que sirva de exemplo para todos nós, quando nós somos intolerantes. Somos intolerantes a quem pensa diferente de nós, somos intolerantes com quem tem uma religião diferente da que nós professamos, somos intolerantes quando alguém faz uma proposta de mudanças de conceitos. Então, era um Papa que falava da ecologia, falava do meio ambiente. Hoje, quem fala disso é quase com um carimbo na testa, vinculo isso a certos posicionamentos políticos. Quando Jesus assim agia, o primeiro ecologista que, pelo menos de uma forma muito bem caracterizada, Francisco de Assis. Francisco de Assis, não é à toa que o Papa usou esse nome. Então hoje é perigoso até se falar em certos temas, porque já cria uma polarização. Ele falava dos refugiados, contra a guerra. Contra a guerra. Vamos encontrar no Livro dos Espíritos, pergunta dirigida por Kardec aos espíritos superiores sobre a guerra. Ele disse, é da selvageria em nós, é o nosso primarismo. Isso vai desaparecer quando nos tratarmos como irmãos. Só que quando falava sobre a guerra, posicionamento político. Não é mais cristão, então, é político. Aí, segregação, separar povos, ele afirmando, aqueles que pensam que tem que construir um muro e não construir pontes, não são cristãos. Exatamente esse, porque Jesus teve toda a sua obra construindo pontes, não pontes físicas, mas ligação entre as pessoas, estabelecendo novos padrões de conduta. E hoje nós queremos criar divisões. Então ele está, só que ali é político, embora ele pudesse agir como figura política, porque ele era um chefe de uma nação. O Vaticano tem o status de um país, ao mesmo tempo que é um líder religioso, ele poderia agir na condição de um governo, e não o fez. Então ficam esses exemplos, meus irmãos, de que nós espíritas entendemos a beleza da doutrina espírita, os esclarecimentos que nos traz, o convite à renovação, mas ao mesmo tempo temos a plena ciência de que nenhuma religião é tábua de salvação. Nenhuma religião, se não serve para o indivíduo, ela não serve. Ela só é útil se serve para a nossa transformação. Ao ponto de nós espíritas afirmarmos que as religiões como um todo são diversos caminhos que levam ao mesmo objetivo. E o Papa entendeu muito bem isso, respeitando e chamando para a mesma mesa líderes de diferentes ordens. Então nós, com muito mais razão, já que temos todo esse acervo, todo esse amparo de instruções do mundo espiritual, temos muito mais razões para agirmos dessa forma. Tolerância plena, inclusive com quem está no erro. Lá, os parceiros do Papa muitas vezes não concordavam com ele aceitava, rezava por eles,
que nós encontramos, né, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no finzinho, um dos livros que citamos aqui do mês de abril, né, primeira edição, né, uma série de sugestão de preces, ou indicativos de prece. E lá está: orar pelos inimigos, orar por aqueles que nos desejam o mal. Não está lá? Só que a gente tem que olhar isso lá de uma outra religião para nos chamar a atenção. Por quê? Nós queremos ver os inimigos à distância, normalmente. Então essas resistências são naturais, né? Mas o mundo avança, o mundo anda, né? E a espiritualidade, né, sabendo da necessidade desse avanço, né, manda esses indivíduos diferenciados, né, para nos ajudar. Agora, que a gente tenha a sensibilidade de compreender as suas mensagens, que a gente tenha a sensibilidade não só de compreender, né, mas, na medida do possível, exercitar esta tarefa de renovação. A gente identifica essas figuras, né, até pela própria forma de se portar. Né? Embora saibamos que muitas vezes espíritos de rara inteligência aportam aqui na Terra e têm conduta, né, bem prejudicial à sociedade terrena, né, mas normalmente espíritos com uma condição espiritual aprimorada já denotam um espírito de longa trajetória, né, aqui na Terra. Então, pela forma rápida de raciocínio, né, pela forma espirituosa de agir, pela serenidade, né, pela tranquilidade com que, né, agem nos momentos, né, de grande turbulência, né, já denota espíritos diferentes. Né? O Papa que falava 8 idiomas, né, isso não é para qualquer um. Né? Ele mostra um espírito com uma condição, né, bem diferenciada. Poderia ter falido? Porque os próprios espíritos amigos, né, ou melhor, o espírito da verdade instruiu Allan Kardec, né, codificador da doutrina espírita, quando foi dado ciência da tarefa que tinha de nos trazer todo este acervo à nossa disposição. Ele perguntou se podia falir. O espírito da verdade disse para ele, né, que ninguém é dado ao direito de fazer aquilo que não queira. O livre-arbítrio. Pode falir, sim. Pode falir. Mas todos os indicativos do fruto, né, denota que não foi, né, o que ocorreu. Então, que fiquem esses exemplos maiores para todos nós, né, que nós vivemos numa sociedade, né, que, quem sabe, no futuro não muito distante, né, não teremos as fronteiras que temos hoje, as segregações, né, as diferenças, né, que nos criam problemas de segregação, né, de sermos expulsos de determinadas regiões, né? Então, que primar pelas crianças, como foi o caso do Papa, os desvalidos, né? Aqueles que não têm condições muitas vezes de sobreviver, ao ponto dele dizer que ele gostaria, né, de uma igreja mais pobre para os pobres, né? Porque não adianta uma igreja rica, né, só para os ricos, ou mesmo rica, né, que não atende rico e nem pobre, né? Então, esta é a sociedade que se espera para o futuro, né? Que a gente sejamos realmente irmãos, né? Que a gente tenha tolerância, né? Que a gente saiba compreender que todos nós estamos nesse plano ainda, um tanto quanto imperfeito, para que possamos nos ajustar, né? Possamos sair dessa melhores do que aqui chegamos. Então, que fique, né, esses exemplos aí fantásticos, né, esses exemplos inspiradores, que a espiritualidade maior nos alcança, né, vezes por outra. Agradeço a oportunidade, a atenção de todos.